Estamos no ar, meus amigos, boletim número 18 sobre Fórmula 1 aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, também nosso site informatudo.com.br/esportes. Assuntos de hoje: a caminho da Fórmula 1, Drogovic se torna favorito ao título da Fórmula 2. Hoje você não assume uma equipe de Fórmula 1 por 500 ou 700 milhões de dólares. 5 fatores que vão decidir o destino da Fórmula 1 em Mônaco. Sérgio Pérez deve sua vitória em Mônaco a uma mulher. Turbo e MGU-H da Ferrari não podem mais ser salvos. Mercedes quer reduzir seu tamanho na Fórmula 1. Verstappen vai ou não tentar a tríplice coroa? Verstappen não descarta fim de carreira na Fórmula 1 após Red Bull. As pequenas atualizações que ajudaram a Red Bull a vencer em Mônaco. Binotto quer esclarecimento após protesto fracassado da Ferrari. FIA tomou decisão escandalosa de rejeitar protestos da Ferrari. Steiner descontente com o acidente de Schumacher em Mônaco. Pérez duvidou da estratégia da Red Bull e o enorme aumento salarial de Pérez com o novo contrato de milhões com a Red Bull. Tudo isso a partir de agora e mais um boletim sobre Fórmula 1 aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, então deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. E também acesse nosso site informatudo.com.br/esportes. Lá tem muito mais sobre esportes pra você. Perdeu o boletim 17? Assuntos do vídeo sempre na descrição. Você pega a descrição, vê quais são os assuntos e, interessando, basta assistir. Tudo aqui é feito com muito carinho para você. O link do boletim 17 está no card ou no link na descrição. E bora lá, vamos ao boletim 18. Lembrando sempre nossos parceiros aqui na internet, o grupo lá do Facebook, F1 Brasil Racers. Participe! Começando com o novo contrato do Sérgio Pérez com a Red Bull, ele recebe um aumento salarial após assinar seu novo contrato na Fórmula 1. 2 dias depois de vencer o Grande Prêmio de Mônaco, sua extensão de contrato com a equipe austríaca foi anunciado. Segundo o site holandês Racing News 365, o mexicano ganhará 10 milhões por ano. Comparando, Charles Leclerc ganha em euros 10 milhões anuais, Lewis Hamilton e Max Verstappen ganham em torno de 40 milhões de euros cada um. Salário anual, né? Pérez continuará a pilotar ao lado de Max Verstappen nas próximas 2 temporadas. O contrato que expirou após a temporada atual foi estendido até o final de 2024. O Pérez ganhou 8 milhões de dólares por isso, então recebeu um aumento salarial de 2 milhões, são 25% de aumento no seu contrato, de 8 então para 10 milhões. As negociações entre Pérez e a Red Bull começaram no início dessa temporada de Fórmula 1, em torno do Grande Prêmio do Bahrein. O mexicano estava quase certo de uma extensão antes do final de semana do Grande Prêmio de Mônaco, mas os pontos só foram colocados no i em Monte Carlo. Antes da cerimônia do pódio em Monte Carlo, Pérez deu a entender que tinha uma extensão de contrato no bolso. As câmeras capturaram o momento em que ele disse ao chefe de equipe Christian Horner para assinar novamente cedo demais. A Liberty Media, a proprietária da Fórmula 1, ficará feliz com Pérez e sua estadia prolongada na Red Bull. Ele é o único piloto latino-americano bem conhecido no hemisfério ocidental. E sem dúvida a Liberty Media quer ampliar mais e mais o seu alcance mundão afora. Em 2023, nada menos que 6 corridas serão realizadas no hemisfério ocidental, 3 corridas nos Estados Unidos e ainda corrida no Canadá, Brasil e, claro, no próprio México. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre os salários da Fórmula 1. Se você tiver essa curiosidade, link no card ou na descrição para você. E Sérgio Pérez deve essa vitória em Mônaco a uma mulher, hein? Olha só, o Grande Prêmio de Mônaco foi decidido pela estratégia, enquanto o posto de comando da Ferrari cometeu muitos erros, que falaremos na sequência aqui no boletim, especialmente com Charles Leclerc. A equipe de estratégia da Red Bull fez tudo certinho. Após a corrida, o consultor de automobilismo da Red Bull, o Helmut Marko, explicou: a vitória do Sérgio Pérez da Red Bull se deve principalmente a uma pessoa, a Hannah Schmitz. Um grande elogio à nossa Hannah. Ela foi nossa estrategista
estrategista-chefe aqui. Palavras do Helmut Marko. Já o Christian Horner falou, com a calma e a soberania com que ela analisou tudo, claro, com a ajuda de casa em Milton Keynes, ficando do lado de fora mesmo, que os outros já estivessem dentro, depois fazendo as voltas mais rápidas com os intermediários e afins. Isso acabou fazendo a diferença. Trata-se de fazer a transição certa de pneus de chuva para intermediários e depois de intermediários para os slicks. Todos nós tomamos as decisões certas hoje. O posto de comando, os estrategistas e, acima de tudo, os caras no pit lane fizeram um ótimo trabalho. E claro, o Checo também. Seu ritmo nos intermediários foi excelente e nos slicks ele só teve que administrar a corrida até o final. Palavras do Christian Horner, palavras que foram ditas, claro, após a corrida. E de acordo com Helmut Marko, não era uma opção para a Red Bull mudar diretamente de pneus de chuva para slicks, como o piloto da Ferrari Carlos Sainz. Ele diz, abre aspas, não, dentro do tempo que tínhamos disponível, todas as opções foram analisadas e para nós, o mais importante foi separarmos as duas Ferraris. Palavras do Marko. Já o Horner acrescenta dizendo, existe um processo, você tem que ter uma comunicação eficaz e clara, e acho que fizemos um ótimo trabalho no pit wall hoje. Tínhamos todas as informações e as usamos bem para fazer a transição certa. Discutimos se deveríamos ir direto do pneu de chuva para o slick, mas decidimos que era o caminho mais rápido, passando do intermediário para o slick. Interessante, né? Para ver o que é a estratégia na Fórmula 1. Várias pessoas envolvidas e uma mulher também. Que bacana, né? Bacana ver que as mulheres também trabalham na Fórmula 1 e cada vez mais fãs também da categoria. Você, mulher que está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário após o like. E a Red Bull deve o fato de ter conseguido vencer a corrida aos estrategistas, claro, da Ferrari, que roubaram a vitória do Leclerc em casa. Abre aspas, palavras do consultor da Red Bull. Não posso julgar o que aconteceu com eles internamente, mas aceitamos de bom grado o que nos foi oferecido. Com certeza, né? Horner também está surpreso após a corrida que a Ferrari poderia ser derrotada em Mônaco. Ele fala, achei que poderíamos pegar um deles, mas não os dois. E é claro que nos beneficiamos do erro deles, mas em um certo ponto parecia que poderíamos ultrapassar Sainz com os dois carros, incluindo Max. Então, foi bem perto. As circunstâncias eram as mesmas para todos e as duas equipes estavam muito próximas. Charles parecia ter as coisas sob controle nas primeiras voltas. Ele também estava confortável sobre o seu companheiro de equipe atrás dele. Eu vou deixar um vídeo lá no site informatudo.com.br/esportes. Você entra lá em Automobilismo News, você vai encontrar. Eu vou deixar este vídeo da atrapalhada da Ferrari quando chamaram o Leclerc ao mesmo tempo do Carlos Sainz. Aí o Leclerc perdeu alguns segundos tendo que esperar o Sainz terminar o trabalho de boxe. Isso é uma bizarrice enorme, né? Aconteceu em Mônaco o vídeo. Eu não vou colocar aqui no canal, aqui no vídeo do YouTube, para não tomar strike da plataforma, né? Mas o vídeo está lá no site ou no link direto aqui na descrição, o primeiro link. E Horner encerra falando, naquele momento parecia que a Ferrari tinha a corrida na bagagem, mas acho que reagimos muito bem às condições e acertamos as transições, os pitstops duplos e assim por diante. Isso funcionou muito bem para nós. E sobre Pérez, o vencedor da corrida inicialmente não parecia convencido pela estratégia durante a corrida. Ele falou, pensei, acho que estragamos tudo, a pista já estava bem seca e parecia uma questão de voltas antes que tivéssemos que mudar para o slicks. Palavras do Sérgio Pérez. E também uma coisa tem que ser dita, né? É fácil falar depois que acontece, é fácil dizer aqui, a Ferrari errou, estragou a corrida do Leclerc e a Red Bull acertou, né? Parabéns para ela. Mas, meus amigos, tudo é uma questão de milésimos de segundo. Você decidir, ter que adivinhar se vai chover, se não vai, segue a previsão do tempo, nem sempre ela acerta. Enfim, fazer as contas rapidamente. Você tem, às vezes, poucos segundos para tomar decisão. Então, claro, alguém acerta e alguém erra. Parabéns para quem acerta e sinto muito para quem erra, né? Mas não é uma tarefa fácil, por isso precisa ter, né, uns profissionais realmente aptos para essa função, a função de estrategista. Deu certo para a Red Bull. E seguindo aqui com os intermediários, então, no entanto, o Pérez conseguiu recuperar todo o tempo perdido após o pit stop em poucas voltas e depois assumiu a diferença da corrida trocando para os pneus secos. Você estar com o pneu correto
sem dúvida, traz essa consequência, né? Fazer tempo e recuperar o tempo perdido. Ele disse, com o aquecimento com os pneus slick, podemos dizer a diferença com Carlos quando ele parou com aquele pneu. Conseguimos fazer uma volta muito rápida, estávamos forçando muito. E sim, o pneu estava lá e a pista estava seca para os slicks. No entanto, foi bastante difícil nas primeiras voltas, porque especialmente com o pneu duro, o aquecimento foi um pouco complicado. E em Mônaco você não pode gastar muita energia, palavras do tcheco. Outra coisa também, né? Você tá com um pneu que vai ficar bom daqui a algumas voltas, você fica com ele e aí corre riscos também, né? Riscos de deslizar, de bater, enfim, né? Então a prova realmente, a corrida mostra que é necessário o conjunto inteiro, o estrategista, o mecânico que vai trocar o pneu rapidamente, o piloto que não pode errar também, né? E como resultado da bandeira vermelha de Mick Schumacher, ambos os pilotos da Red Bull mudaram de pneu duro para médio. Um erro de acordo com Pérez, como aconteceu mais tarde na corrida, já que ele e Verstappen tiveram problemas de granulação. Ele encerrou dizendo, naquele momento, ficou claro que teríamos uma largada rápida. Então, pensamos que seria uma corrida relativamente curta, mas ainda havia muitas voltas pela frente. E tenho certeza que se fizermos a corrida novamente pilotando, teríamos escolhido um pneu diferente para a corrida. Palavras do mexicano. Para ver, meus amigos, como a estratégia é importante na Fórmula 1. Falar aqui do acidente do Schumacher, do Mick Schumacher, em Mônaco. Esse acidente que realmente é de assustar, né? Correndo fora dos pontos, Schumacher estava perseguindo o Alfa Romeo do Zhou Guanyu pelo complexo de piscinas, quando perdeu a traseira de sua Haas VF22, acertando as barreiras antes de deslizar pesadamente, terminando no mesmo local que parou o Daniel Ricciardo no seu acidente lá no FP2 da sexta-feira. E as imagens assustam, não é verdade? Fiquei pensando como que pode acontecer isso em um circuito tão travado, né? A parte traseira se separou da parte dianteira. Que paulada, conforme foto que você está vendo aqui em anexo. E com a traseira do carro arrancada do chassi principal e parando ao lado de Schumacher, o alemão conseguiu sair do cockpit antes de ser examinado pela equipe médica. E depois, falando com a mídia, ele chamou o acidente de muito irritante. Abre aspas, estou me sentindo bem. Obviamente é muito chato. Acho que em termos de ritmo, estávamos definitivamente lá e é apenas uma questão de mantê-lo na pista. E infelizmente não consegui fazer isso. O ritmo parecia forte, parecia que éramos capazes de atacar e empurrar. Acabamos ficando um pouco largos demais, o que talvez seja uma questão de 10 centímetros no final. E isso foi o suficiente para perder toda a aderência que você achava que tinha. E infelizmente o resultado é o que aconteceu. Com o companheiro de equipe Kevin Magnussen, que se aposentou pouco antes do incidente de Schumacher, com um problema na unidade de potência, o chefe da equipe Günther Steiner foi visto invadindo o paddock, já que o recorde de 100% de finalizações da Haas em Mônaco foi drasticamente desfeito, né? Mas com o Schumacher também tem sofrido um grande acidente na qualificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que obrigou a perder a corrida. Steiner emitiu um breve aviso ao seu segundo piloto após o Grande Prêmio. Certamente a vaga do Schumacher na Haas está sob risco, né? Até principalmente pelo fato do piloto Kevin Magnussen ter retornado à Fórmula 1 de forma muito interessante, né? Estando normalmente à frente do Mick Schumacher na pista e o Mick causando muitos prejuízos à equipe. O Steiner falou, abre aspas, com o Mick, obviamente vimos o que aconteceu, não é muito satisfatório ter uma grande queda novamente. Precisamos ver como avançamos a partir daqui, fecha aspas, palavras do Steiner, né? O resultado da Haas em Mônaco significa que a equipe não conseguiu pontuar nos últimos 3 grandes prêmios, pois permanece em oitavo de 10 equipes na classificação de construtores. No fim do vídeo eu vou trazer a classificação dos pilotos e também dos construtores, então fica aí. Falar da Ferrari, Sérgio Pérez da Red Bull venceu o GP de Mônaco, mas inicialmente seu resultado, assim como o de Max Verstappen, que acabou em P3 com a outra Red Bull, estavam em dúvida depois que a Ferrari apresentou um protesto. Está relacionado às ações de Pérez e Verstappen quando eles deixaram o pit lane após as paradas. A Ferrari argumentando que ambos os pilotos haviam ultrapassado a linha na saída do pit,
que não pode ser cruzada. Mas não estando a redação das notas do diretor de provas e do Código Desportivo totalmente alinhada no que constitui uma violação desta regra, os comissários rejeitaram os protestos, olha só, né? E o chefe da Ferrari, o Mattia Binotto, ficou perplexo. O mesmo vale para o jornalista da Fórmula 1, Roberto Chinchero. Falando ao site motorsport.com, Chinchero disse: tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez tocaram a linha amarela, saindo do pit lane. Não só tocaram, como ultrapassaram também, né? Os dois pilotos da Red Bull fizeram uma manobra que no passado foi sancionada. A FIA nem abriu uma investigação e só depois da reclamação da Ferrari o caso foi discutido. A decisão é escandalosa. O RB18 não cruzou a linha com todos os pneus, então não houve violação para os comissários, um julgamento que contradiz sentenças anteriores. Chinchero deixou claro que a Ferrari também desempenhou um papel muito importante ao negar a vitória em Mônaco. Charles Leclerc conquistou a pole e estava liderando a caminho em uma pista seca, mas uma confusão nos boxes fez com que a corrida se desenrolasse de forma diferente, como já falamos, né? A Ferrari estava em P1, P2, mas um undercut bem sucedido da Red Bull colocou o Pérez à frente de Carlos Sainz. E quando Leclerc foi instruído a entrar nos boxes, antes de ser informado, tarde demais para ficar na pista, transformou-se em uma dupla de pilotos quase ao mesmo tempo nos boxes, com Leclerc voltando à pista em P4, a posição em que acabou terminando. Esse undercut, que é muito eficiente em várias corridas, imagina em Mônaco, quando é muito difícil ultrapassar, você conseguir trocar de posição nos boxes é algo realmente fantástico. Undercut, para quem não sabe, é quando a equipe para o seu piloto primeiro, antes da equipe adversária, aí quando a adversária parar, por várias questões, que pode ser erro de equipe no pit lane, ganho de desempenho na pista, enfim, vários motivos fazem com que quem parou primeiro consegue retornar à frente após a parada do adversário. Pode ter o undercut, que é antes da parada do adversário, mas também tem a parada depois, que é outra estratégia diferente. E, abre aspas, os estrategistas da Ferrari hoje tiraram a vitória do Leclerc, palavra do Chinchero. Então eles vão tentar analisar e entender tudo, mas cometeram um erro macroscópico na gestão da corrida. O que deve fazer a Ferrari pensar é que eles tinham um piloto que era superior a qualquer outro durante todo o fim de semana. E suas escolhas estratégicas erradas tiraram a vitória e até o pódio dele. Foi um grande erro que impediu Leclerc de vencer sua corrida em casa. Meus amigos, sem dúvidas, mas também foi caótico demais. E nem todos, como já falei antes, acertam nestes momentos. Afinal, são frações de segundos na pista e também na hora de tomar as decisões lá nos boxes. E o Binotto quer esclarecimento, O protesto da Ferrari foi indeferido pelos comissários com o motivo de a redação das notas do diretor de prova não estar então totalmente alinhada com a relação do Código Desportivo. E vamos explicar aqui então. A escuderia apresentou protestos individuais contra os dois pilotos, buscando esclarecimentos sobre Pérez e Verstappen tocando a linha amarela que delineia a saída do pit lane saindo da curva 1. O regulamento esportivo estipula que os pilotos não devem cruzar a linha de chegada e, dada a falta de clareza sobre a situação, a Ferrari optou por apresentar protestos que ameaçavam o pódio dos dois pilotos da Red Bull. A Red Bull foi representada pelo diretor esportivo Jonathan Wettley, enquanto a Ferrari enviou o colega de Wettley, o Iñaki Rueda. Também esteve presente o diretor de corrida da FIA para Mônaco, Eduardo Freitas. O argumento da Ferrari foi que, saindo dos boxes, Verstappen colocou parte dos seus pneus dianteiros e traseiros esquerdos no lado esquerdo da linha de saída dos boxes. A Ferrari apontou um caso semelhante em que Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, recebeu penalidades de tempo por cruzar a linha branca na entrada dos boxes na Áustria em 2021. A Ferrari descartou que nas notas do diretor de corrida para Mônaco, no artigo 11.1, Freitas havia descrito o que os pilotos devem fazer ao sair dos boxes. Abre aspas, de acordo com o capítulo 4, seção 5, do apêndice L
do ISC, do Código Esportivo Internacional, os pilotos devem manter-se à direita da linha amarela contínua na saída dos boxes e permanecer à direita desta linha até o término após a curva 1. Fecha aspas. Esse é o texto exato da instrução, ou seja, é mais um trecho de lei de código desportivo que deixa ambíguo, né? Não fala nada que não pode pisar em cima da linha, diz apenas que deve ficar do lado direito da linha. E aí, o que é ficar do lado direito da linha? Completamente ou pode pisar na linha, né? A exemplo do que aconteceu lá em Yas Marina, na última prova do ano passado, que já falamos bastante aqui no canal, tem vídeo a riveria aí pra você. Agora temos mais um trecho de código que deixa ambíguo. Existe uma linha, e o que é ficar do lado direito da linha? Vou repetir, né? Ficar do lado direito é a maior parte do carro, ficar do lado direito é sem pisar na linha, pisar entre aspas, né? Colocar a roda em cima. Enfim, eu vou deixar o vídeo no card. No card não, vou deixar lá no site, informatudo.com.br/esportes. Claramente, Verstappen cruzou a linha no finalzinho dela, né? Passou por cima. Mas, em teoria aqui, está dentro do código porque ele estava do lado direito da linha. Como não diz se pode passar por cima ou não, né? Fica... novamente fica o código, né, a regra aberta a interpretações, né? E dado que Pérez deixa seu comentário, o que você acha disso? Deixa seu comentário aí. Dado que Pérez e Verstappen não obedeceram essa estipulação, então a Ferrari sentiu que isso era motivo suficiente para um protesto. A defesa da Red Bull foi que, em ambos os casos, os carros ainda estavam à direita da linha e que, independentemente, né, eles não haviam cometido uma violação do Código Esportivo Internacional. Aqui é claro, né? A Red Bull interpretou do seu jeito e a Ferrari interpretou do seu, né? Ambos os lados concordam que os pneus esquerdos de ambos os carros estavam na linha, com parte do pneu na pista à esquerda da linha. No entanto, os comissários optaram por não acolher os protestos pelo motivo da redação das notas do diretor de prova não estar totalmente alinhada com a redação do Código Esportivo. O apêndice L do ISC afirma que na saída do pit, um carro não deve cruzar a linha pintada na pista na saída do pit. No futebol tem uma regra parecida, né? Quando a bola sai, né? Lá no futebol a regra diz o seguinte, né? A bola precisa sair completamente do campo, ou entrar completamente no gol, né? Se ela não passar completamente, não vale, né? Então, dá pra dizer que a mesma regra foi interpretada aqui na Fórmula 1, mas pelo que eu li a regra pra vocês, isso não está escrito. Isso está interpretado, né? O que é diferente. E no esporte não pode ter interpretação, né? Nesse sentido. Tem que estar claro, né? Tem que ser... o ponto no i tem que estar realmente claro, né? Quem sabe eles mudam esse regulamento agora para a sequência, dizendo se pode ou não pode passar em cima da linha, né? Porque estar à direita, estar na maior parte à direita, que foi o caso, ou não, né? É bem complicado. Bom, os comissários determinaram que, de acordo com os regulamentos, o trabalho do diretor de prova é observar e fazer cumprir todas as disposições do código e do regulamento desportivo. Enquanto as notas de Freitas para Mônaco continuam em estipulação de permanecer à direita da linha, essas notas servem apenas como um adendo ao regulamento, mas não têm precedência sobre a redação do ISC ou do regulamento esportivo. Como resultado, nem Pérez nem Verstappen cometeram qualquer violação do livro de regras primordial, que é o ISC, e como resultado, os protestos da Ferrari não foram acolhidos. Então tá aí, mas como eu já disse, mais uma régua ambígua, meus amigos, que causa estes problemas. Deixe seu comentário na descrição o que você achou. Mas não vale comentar, né? Quer dizer, vale sim, né? Se você é ferrarista, você vai dizer que devia ter punição. Se você é Red Bull, você vai dizer que não devia ter havido punição, como realmente aconteceu. Faz parte hoje em dia, né? Tem muita gente que fica comentando com base na sua torcida, né? E eu garanto pra você, pode fazer como você quiser, mas eu garanto pra você, eu sempre digo durante as transmissões das corridas aqui no canal, e eu duvido, que eu quero que me apresente um momento em que eu torci pra esse ou pra aquele. Eu jamais torço para algum piloto ou para alguma equipe. Sempre procuro ser
Procuro ser não, eu sempre sou imparcial aqui nas narrações. Eu acho que fica mais legal, inclusive, para quem está ouvindo a nossa narração. O que eu torço aqui, sempre digo, é pelo esporte. Pode até acontecer de haver torcida para algum piloto, mas daí pelo bem da competição e não para aquele piloto em si, porque gostamos dele ou não, né? Então, enfim, fica agora em aberto essa questão do que aconteceu com a Ferrari e a Red Bull. E o Binotto ficou perplexo, olha só, abre aspas. Também gostaria de pedir alguns esclarecimentos à FIA. Ele falou isso ao Dello Sport. Verstappen cruzar a linha amarela é bastante evidente. Quando isso aconteceu no passado, uma penalidade de 5 segundos foi concedida. Não entendemos a passividade mostrada hoje. Então a questão da Ferrari é com relação a precedentes, né? Já foi punido isso no passado. Mas enquanto a Red Bull terminou em 1-3, Binotto admitiu que a Ferrari tem a culpa por perder a vitória. Abre aspas, a decepção de Leclerc e também nossa decepção. Quando você larga em primeiro e segundo e perde a corrida dessa maneira, desculpe, significa que houve algum erro, basicamente. Charles está certo, se um piloto terminar em quarto lugar, algo não deu certo. Há alguma escolha para revisar. E ele acrescentou dizendo, fizemos algo errado, pelo menos em algumas ocasiões. Vamos analisá-los. Subestimamos a velocidade dos pneus intermediários, devíamos ter parado Charles uma volta antes, ou não o pararmos. Deixá-lo de fora, proteger a posição e mandá-lo diretamente para os pneus secos. E o resultado de domingo significou que Verstappen ampliou sua vantagem sobre Leclerc no campeonato. Como já falei no fim do vídeo, vou trazer na íntegra para você. E Binotto concluiu dizendo, vai servir de lição. Queremos compensar isso o mais rápido possível. Sabemos que o carro está bom, os pilotos estão em boa forma, mas não há sorrisos na equipe. Estamos todos desapontados, mas sem apontar o dedo para ninguém. Essa equipe quer crescer. Já há quem diga, né, que a Ferrari vai colocar fora o título 2022 pelos erros de estratégia, né? Que coisa! E na Fórmula 1, as menores atualizações ainda podem ter o maior impacto. E depois do GP de Mônaco, que foi vencido então por Sérgio Pérez, o RB18 da Red Bull, portanto, merece atenção redobrada. O piloto mexicano largou da terceira posição do grid, mas conseguiu virar para uma vitória durante a corrida em Monte Carlo, que começou no molhado e terminou no seco. O ritmo das duas principais equipes foi muito próximo durante todo o fim de semana, embora a Ferrari tenha conquistado toda a primeira fila do grid durante a qualificação. Houve algumas pequenas atualizações a serem vistas no RB18, o que impulsionou o Pérez a caminho da vitória, a quarta vitória consecutiva da Red Bull. Uma das mudanças no RB18 em Mônaco foi um pequeno ajuste nas entradas de ar dos freios dianteiros, que tinham uma abertura um pouco diferente da anterior. Em Mônaco, os freios não precisam resistir muito, portanto, é importante tomar cuidado para que os freios não esfriem demais e permaneçam na temperatura de trabalho. Além disso, uma ranhura de resfriamento vertical foi adicionada na parte interna do tambor de freio, porque embora o calor seja útil para manter os freios na temperatura, você não quer que esse calor seja transferido através das rodas para os pneus. Como resultado, a pressão dos pneus pode ser menos controlada. Havia também novas aberturas de resfriamento na parte superior e na parte de trás dos sidepods. O último também foi feito, porque é necessário menos resfriamento neste circuito, e menos resfriamento significa menos arrasto, em outras palavras, um carro mais rápido. Por fim, no período que antecedeu o GP de Mônaco, o tamanho das brânquias superiores da Red Bull foi reduzido, enquanto a dissipação do calor da unidade de potência ainda era garantida por uma espécie de lábio que a equipe introduziu na traseira do carro, o sidepod. Tem essa imagem em anexo que você está vendo, né? Essa mudança permitiu que mais ar quente escapasse da extremidade inferior traseira dos radiadores, que estão localizados nas laterais do RB18. E o Max Verstappen, antes de começar com essa informação que eu trago agora, que ele disse que pode se retirar da Fórmula 1, eu vou dizer que não dá para confiar muito na palavra dele não, conforme vídeo que já foi feito aqui no canal que demonstra isso. Eu vou deixar o vídeo em anexo. Ele disse que podia deixar a Fórmula 1 se fosse campeão, ou que iria deixar a Fórmula 1 se fosse campeão da categoria. Tá aí o vídeo no card ou na descrição. Bom,
Dito isso, vamos adiante. Max Verstappen se abre sobre seus planos quando o contrato com a Red Bull expirar. No início deste ano, o campeão mundial de 24 anos estendeu seu contrato com a equipe austríaca até 2028. O holandês terá 31 anos quando o contrato expirar. Já falamos sobre isso aqui no canal também, sobre o contrato do Max Verstappen. Vou deixar o link no card ou na descrição para você. E ele não sabe o que fará depois desse ano, mas não descarta uma despedida da Fórmula 1. Ele disse, abre aspas, entrevista para o Daily Mail: o plano é ficar na Fórmula 1 até 2028. Não pretendo mudar de equipe. Estou feliz na Red Bull e eles estão felizes comigo. Mas não decidi o que fazer depois de 2028. Talvez eu pare. Além de ser o mais jovem vencedor de corridas de todos os tempos, Verstappen também detém o recorde de mais jovem piloto da Fórmula 1 de todos os tempos. Ele fala, estou na F1 desde os 17 anos. É muito tempo e tive muitas temporadas na Fórmula 1. Aos 31 anos de idade, não sei se terei atingido meu pico ou se terei um desempenho pior. O holandês não tem um plano concreto após o término do seu contrato, mas não descarta participar de outras classes do automobilismo. Abre aspas, talvez eu queira fazer outras coisas, eu quero fazer outros tipos de corridas, por exemplo, corridas de resistência, mas talvez eu esteja cansado de viajar ou talvez eu queira viver uma vida mais fácil e apenas fazer as corridas que eu gosto. Mas se eu estou lutando pelo campeonato em 2028, é estúpido parar de repente. É difícil estimar isso agora, fecha aspas, disse ele então nessa entrevista. E a Mercedes quer reduzir seu tamanho na Fórmula 1, olha só, mas o próximo assunto que eu trago aqui no boletim. A equipe é atualmente a maior fornecedora de motores da Fórmula 1. Além de motores para a sua própria equipe de fábrica, também fornece motores para equipes clientes, como McLaren, Williams e a Aston Martin. E, no entanto, o chefe da equipe Mercedes, o Toto Wolff, quer ficar no mesmo nível da Ferrari. Ele deixa claro que isso em conversa ao Financial Times. Ele disse, infelizmente a alocação de motores não é mais atraente, pois a Fórmula 1, por meio da FIA, estabeleceu um limite de quanto você pode repassar às equipes dos clientes por motores. Isso é para proteger as equipes menores. Portanto, prefiro ver nossos motores em no máximo 6 carros. Dessa forma, podemos impulsionar melhor o desenvolvimento e termos que construir 2 motores e dois motores sobressalentes a menos. Em um mundo ideal, veria nossa própria equipe, mais 2 equipes laterais dirigindo nossos motores, o que significaria que estamos reduzindo o tamanho, palavras dele. O chefe da equipe austríaca não fez nenhuma declaração sobre qual equipe o Wolff gostaria de deixar. Certamente as equipes já vão começar a verificar isso com base nessa declaração. Voltando aqui ao Verstappen, Max Verstappen diz que não tem ambições de concorrer à tríplice coroa do automobilismo, já que não vai arriscar sua vida correndo as 500 milhas de Indianápolis, olha só. A conquista final do automobilismo, que consiste em vencer o Grande Prêmio de Mônaco, as 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis, só foi alcançada por um piloto, o grande Graham Hill. 2 pilotos, o Fernando Alonso e o Juan Pablo Montoya, tentaram alcançar a fama da tríplice coroa, mas conquistaram apenas 2 das 3 vitórias obrigatórias. 2 vezes vencedor do GP de Mônaco e 2 vezes vencedor de Le Mans, os esforços de Alonso no Brickyard foram infrutíferos em 3 ocasiões, embora ele estivesse entre os favoritos da corrida em sua primeira visita ao Speedway lá em 2017. Montoya venceu a Indy 500 2 vezes e triunfou em Mônaco com a Williams em 2003, mas o colombiano ainda não venceu no geral em Le Mans, embora tenha vencido a categoria LMP2 Pro AM do evento em 2021. Enquanto Verstappen, que venceu o GP de Mônaco em 2021, ficaria feliz em tentar Le Mans mais tarde em sua carreira. O campeão mundial de Fórmula 1 de 2021 não tem interesse em correr no famoso oval Indianápolis, olha só. Ele falou, não tenho desejo de perseguir a tríplice coroa, pelo menos não a Indy.
a IndyCar, né? Eu aprecio o que eles fazem, é insano esses pilotos. Eu tenho muito respeito pelo que eles conquistam lá. Mas para mim, especialmente depois de estar na Fórmula 1 por tanto tempo, eu não preciso arriscar minha vida lá e potencialmente me machucar as pernas ou qualquer que seja. Não vale mais a pena, digamos assim. Olha o que ele falou, né? Olha o que ele falou sobre a IndyCar. Não deixa de ser uma cutucada, né? Verstappen manifestou no passado interesse em entrar em Le Mans com seu pai Jos. No entanto, é improvável que esse plano de pai e filho se concretize. Mas correr um dia na Catedral da Velocidade ainda está nos planos para o piloto da Red Bull. Ele disse, talvez Le Mans. Eu gosto de corrida de resistência, então provavelmente farei algumas. Espero que em breve. Mas para mim isso realmente não importa. Eu, é claro, tento ser bom na Fórmula 1, tento ser bom em tudo que faço, mas esse desejo da Tríplice Coroa ou qualquer outra coisa não me interessa. Meus amigos, então esqueça. E se ele mudar de ideia aqui, nós do canal não acreditaremos em mais uma palavra sequer do que ele fala. Vamos ficar aguardando, né? Sobre a Ferrari, voltando ao assunto Ferrari, hoje o canal está cheio, o vídeo, melhor dizendo, está cheio de informação interessante. Deixa o like aí então, se inscreva no canal, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, né? A Ferrari analisou em detalhes os danos no carro do Leclerc, que levaram a seu abandono do GP de Barcelona. O turbo compressor e o MGU-H da unidade de potência da Ferrari quebraram e não poderão mais ser usados. Olha só que má notícia para a Ferrari. O Binotto falou, né? Eles não serão consertados, palavras do chefe da equipe. Como resultado, Leclerc está perdendo 2 elementos ao longo da temporada, que ainda podem resultar em uma penalidade. A Ferrari usou apenas componentes novos em Miami. O regulamento da Fórmula 1 diz que, no total, apenas 3 turbocompressores e 3 MGU-Hs podem ser usados sem penalidade durante a temporada. Abre aspas, Binotto fala, claro que encontramos um motivo e o corrigimos aqui para Mônaco e as próximas corridas, mas esses são todos os detalhes que eu vou revelar. O dano em Leclerc não é o único da Ferrari. Na sexta-feira em Mônaco, Mick Schumacher e Valtteri Bottas sofreram danos no MGU-K e Bottas também sofreu falha no motor na Espanha. Abre aspas, obviamente a confiabilidade é sempre uma preocupação e quando algo assim acontece nunca é ótimo. Examinamos o que aconteceu e às vezes há explicações claras. Pode ser causado por acidentes externos, pode ser causado por circunstâncias extraordinárias, outras podem criar preocupações e preocupações reais, palavras do italiano, que acredita que a confiabilidade é uma das questões-chave no Campeonato Mundial, porque o dano de Leclerc em Barcelona custou ao monegasco 26 pontos em potencial e Max Verstappen foi eliminado 2 vezes no Bahrein e na Austrália. Foi um começo de campeonato terrível para a Red Bull, mas ela conseguiu recuperar, né? E esse abandono, claro, ajuda muito essa questão para a Red Bull. Binotto encerrou dizendo, a confiabilidade é certamente um grande desafio, e se você tiver problemas, nunca é certo que possa corrigi-los em pouco tempo, mas vamos fazer o nosso melhor a partir de agora, até o fim da temporada, e então esperamos que tudo corra bem. Falar de Mônaco, trazer a informação sobre 5 fatores que vão decidir o destino dessa pista. Olha só, houve um tempo, né, em que era considerado impensável que a Fórmula 1 desistisse de Mônaco. A corrida nas ruas de Monte Carlo há muito é considerada a joia da coroa da Fórmula 1. E um fim de semana em que os patrocinadores estavam animados e mais olhos estavam no esporte do que em qualquer outro. No entanto, os tempos mudaram e sob a nova propriedade da Liberty Media, novas corridas como Zandvoort e Miami mudaram alguns pensamentos, ou pelo menos fizeram com que os chefes da Fórmula 1 falassem o que precisam para os fãs e também para os interessados comercialmente. Isso levou a Fórmula 1 a adotar uma atitude de tudo ou nada no início das negociações de contrato com a Automobile Club de Mônaco. Se a Liberty Media não conseguir o que quer, está disposta a desistir do Grande Prêmio de Mônaco. O contrato é conhecido por expirar no final da temporada atual.
No nome já diz, né? Liberty Media, mídia, eles querem mídia. E existem alguns fatores, então, chave que estarão no centro dessas negociações e caberá a Mônaco e a Fórmula 1 encontrar um compromisso se quiserem seguir em frente ou concordar em discordar, né, e desistir do assunto. Insiders sugerem que o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está determinado a alinhar Mônaco com sua visão de que eventos de GP precisam entregar, embora alguns possam estar céticos de que a Fórmula 1 possa desistir do GP de Mônaco. Vamos lá então trazer os 5 itens que citamos no título. Fator 1. Por muito tempo houve um mito de que Mônaco era tão importante para a Fórmula 1 que eles nunca pagaram uma taxa para sediar a corrida. Isso não é totalmente verdade, porque os organizadores pagam uma taxa sim, embora não no mesmo nível que outras corridas. Estima-se que seja em torno de 12 a 15 milhões de dólares. Isso é cerca de metade do que muitos outros locais estão pagando, e bem abaixo dos valores impressionantes pagos pela Arábia Saudita e pelo Catar, por exemplo, que são mais de 3 vezes mais. Disse que a corrida em Jeddah trará cerca de 90 milhões de dólares para os cofres da Fórmula 1, o que significa que a série de corridas teria que rodar o equivalente a 6 vezes e, portanto, 6 anos no Principado para conseguir ser financeiramente igual a uma corrida na Arábia Saudita. Entendeu agora por que a Fórmula 1 não desistiu da corrida lá mesmo com os ataques que aconteceram nesse ano? Tudo é dinheiro, meus amigos. E embora a Fórmula 1 não espere que Mônaco corresponda às taxas de rota que você recebe em outro lugar, eles gostariam de ver alguma mudança nos valores pagos até o momento. Além disso, a Fórmula 1 provavelmente exigirá que Mônaco seja mais flexível nas datas das corridas, já que a regionalização do calendário de corridas significa que a F1 desejará sediar Miami e Montreal juntas em maio, o que também pode ter implicações para o futuro. Então tá aí, a questão da taxa para sediar a corrida é o fator 1. Fator 2. E você achando que era só a questão da pista estreita? Não, tem mais coisas. Fator 2, produção de TV da Fórmula 1. Uma grande decepção para a F1, também compartilhada pelos fãs, é que Mônaco é a única corrida do ano em que a direção da TV não é feita pelo diretor regular. Em vez disso, Mônaco assume o controle da própria transmissão, que no passado às vezes resultava em qualidade de transmissão abaixo do padrão. Incidentes importantes foram perdidos no passado. Um exemplo disso é o giro do Sérgio Pérez na qualificação no sábado, que pode ser visto brevemente em segundo plano, antes do diretor se concentrar novamente em Charles Leclerc. Além disso, na primeira sessão de treinos livres de sexta, a qualidade das imagens às vezes não era exatamente positiva. Muitos fãs também se lembrarão de outro erro da direção da TV da corrida do ano passado, quando Sebastian Vettel dirigiu roda a roda com o Pierre Gasly subindo a colina até o cassino após seu pit stop, mas o duelo por uma repetição de Lance Stroll foi interrompido e não pôde ser visto ao vivo. Além disso, alguns ângulos de câmera não são os melhores, então a Fórmula 1 deseja que Mônaco se misture com outros locais e ceda o controle da cobertura da TV. Interessante, né? Coisas que talvez você não sabia com relação a Mônaco. Merecemos o like, né? Então deixa o like aí, dá uma força pro canal. Compartilhe esse link também com seus amigos. Dê uma força aí para crescermos no canal, na internet e pudermos trazer mais e mais para você. Fator 3, patrocínio e publicidade. O alcance global e o apelo comercial da Fórmula 1 ajudaram a atrair alguns patrocinadores e apoiadores importantes. A Fórmula 1 está comprometida em garantir que seus parceiros oficiais sejam bem tratados e recebam a exposição exclusiva pelo qual pagam, né? O que significa que não há marcas conflitantes. Na maioria dos locais, a Fórmula 1 tem controle total sobre a publicidade da pista para garantir que tudo seja consistente. Mônaco foi uma exceção e manteve alguns direitos de venda de publicidade na pista e acordos de patrocínio com empresas para os eventos ali realizados. E, no entanto, entende-se que a decisão de permitir que a Tag Heuer, concorrente da Rolex, parceira oficial de cronometragem da Fórmula 1, anuncie com destaque na pista, deixou claro para a administração da Fórmula 1 que esse acordo precisa ser alterado, conforme foto aí que você vê em anexo, né? A Fórmula 1 quer que Mônaco se adapte ao que todos os outros locais
aceitem e façam concessões nessa área. Fator 4, logística e infraestrutura. Mônaco há muito tempo apresenta às equipes algumas das condições de trabalho mais difíceis do ano, principalmente com os pits apertados, localizados em uma boa distância do paddock. Embora as coisas tenham melhorado muito ao longo dos anos e as atuais instalações dos boxes sejam certamente melhores do que anos atrás, quando as equipes estavam presas em um estacionamento de carros, as frustrações ainda existem. O transporte e a logística para os torcedores certamente também poderiam ser melhorados com a regulamentação do tráfego rodoviário e as opções de transporte público certamente precisando de melhorias. E o fato dos torcedores em Nice e em Mônaco ficarem presos nas estações por horas para chegar ao circuito se deve à falta de trens e vagões adicionais no transporte local. Em um evento esportivo de primeira classe, não tomar precauções sensatas não é realmente aceitável. O paddock em si ainda é bastante apertado e as instalações para a mídia também são inadequadas. Uma crítica em particular é a falta de locais para refeições, olha só, numa altura em que a maioria das autocaravanas das equipes permanece fechada, tornando bastante difícil encontrar algo para comer. E por último, ou talvez o principal, o fator pista. Uma das maiores reclamações sobre o Grande Prêmio de Mônaco é o fato de que a corrida em si costuma ser uma grande decepção. O caminho estreito e sinuoso torna quase impossível a ultrapassagem, o que já deu origem a muitas procissões no passado. Inclusive aqui no canal eu gosto de jogar os games dos esportes que nós abordamos aqui no canal, e o F1 2020 é um dos que eu jogo. E agora a próxima corrida eu quero jogar o Mônaco, que olha, faz muitos e muitos anos a última vez que eu havia jogado nessa pista. Quero sentir essa emoção, que ainda não deu tempo de sentir o apertamento que é a tal de Mônaco, né? Embora a Fórmula 1 não esteja pedindo uma revisão completa da pista de Mônaco, acredita que há ajustes na pista que podem melhorar o espetáculo. Entende-se que há propostas para mover as barreiras de volta na chicane após o túnel para alargar a entrada e pelo menos dar aos pilotos uma chance melhor de pilotar por dentro. A Fórmula 1 também acredita que realocar e redefinir outras seções da pista também torná-las mais largas e pode ajudar então a criar novas oportunidades. No entanto, Mônaco até agora insistiu que não vê necessidade de mudar nada nessa área, né? Olha só, talvez o risco de perder o contrato seja a motivação então suficiente para mudar de ideia. É um trajeto que já é o mesmo há tantos e tantos anos. Tem o lado bom, né, que é a parte clássica, né, a parte charmosa, porém tem a parte ruim. O carro de Fórmula 1 hoje não cabe mais lá, né? Jack Stewart disse uma vez, né, andar de carro de Fórmula 1 em Mônaco é a mesma coisa que andar de bicicleta dentro de casa, não é fácil, né? Bom, trocando de assunto, Liberty Media, olha só, a Fórmula 1 nunca foi tão saudável quanto agora, o esporte atrai enormemente os fãs e a batalha no asfalto é muito emocionante. Quem disse isso é o CEO da Liberty Media, o Greg Maffei, que conta sua história em um evento do site motorsport.com e senta-se ao lado do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Em 2016, a Liberty Media obteve a maioria de 18,7% das ações da Fórmula 1, após o que Bernie Ecclestone também vendeu sua participação de 5,3% e o Bambino Trust cedeu 8,5%. Na época, o esporte não estava na melhor forma. Maffei concluiu isso pelo fato de que uma equipe de Fórmula 1 valia apenas uma quantia muito limitada de dinheiro. Abre aspas, quando assumimos, a 11ª equipe tinha acabado de ser vendida por um níquel. Hoje você não assume um time por 500 ou 700 milhões de dólares. Você pode tentar, mas será muito difícil, disse o americano. O aumento de valor é enorme. As medidas que tomamos para aumentar a tensão na pista também tiveram um impacto positivo na saúde das equipes. A Liberty Media deu um grande passo e agora está dando frutos, fecha aspas, disse ele. E é verdade, né? É verdade. Após a Liberty Media assumir a Fórmula 1, a parte do marketing realmente cresceu bastante, né? A questão daquele documentário da Netflix ajudou muito. Enfim, uma série de fatores que fazem mais e mais fãs aderirem à Fórmula 1. Tem os fãs raízes como nós, né? Você que está ouvindo esse áudio, nós aqui também, que estamos gravando esse áudio para você, nós somos fãs raízes que sempre vamos gostar de tudo que envolve o circo, né?
mas sabemos que a maioria dos fãs é Nutella, né? A maioria dos fãs, eu posso falar isso aqui sem problema porque eles não estão escutando esse áudio, né? Só tem fã raiz aqui, né? O fã Nutella, ele é aquele fã que assiste só no domingo e olha lá, né? E aí agora com todo esse trabalho, está chamando mais e mais fãs. Nem que seja só pro domingo, tudo bem. Não precisa olhar na sexta, não precisa ver no sábado, que seja então só no domingo, mas que seja, né? E o aumento do interesse na classe rainha também é perceptível para as próprias equipes. Por exemplo, mais e mais partes estão felizes em patrocinar um participante. Abre aspas, Maffei diz, há apenas espaço limitado nos carros para armazenar logotipos. O interesse das pessoas na tecnologia por trás dos carros cresceu enormemente. Isso atraiu todos os tipos de patrocinadores técnicos. Há também fãs que acham as pessoas nos carros mais interessantes, por exemplo. Conseguimos reduzir a idade média dos espectadores em 4 anos. Isso também atrai outras marcas, conclui ele, né? Como um todo, vários desenvolvimentos impulsionaram a saúde financeira do esporte e a Liberty Media se orgulha disso. E para fechar nosso vídeo, o último assunto, talvez seja o assunto que te chamou até aqui. Isso é mídia também, meus amigos. Deixar por último o fato mais importante. Afinal, nós brasileiros queremos muito um brasileiro na Fórmula 1, não é verdade? E o nome mais provável hoje é Drugovich. Já falamos sobre ele, inclusive, no boletim anterior, boletim 17. Vou deixar o link no card ou na descrição para você. Bom, durante a corrida de domingo de manhã, vimos um duelo emocionante entre os dois líderes absolutos da Fórmula 2, o Felipe Drugovich e o Theo Pourchaire. O primeiro foi autorizado a largar da pole position, apesar de um acidente durante a qualificação. Durante toda a corrida, o brasileiro esteve sob intensa pressão do perseguidor Pourchaire, mas o líder do campeonato manteve a calma e venceu por menos de 1 segundo. Para Drugovich já era a sua 4ª vitória na temporada de Fórmula 2. No campeonato, o piloto da holandesa MP Motorsport tem mesmo uma vantagem de 32 pontos sobre Pourchaire, que conseguiu levar para casa 2 vitórias. Deve ficar claro que este ano realmente a briga é entre esses dois, né? E a corrida principal em Mônaco no último fim de semana mostrou isso muito bem. Será Brasil versus França. Então a questão é quando os rumores da Fórmula 1 para Drugovich e Pourchaire começarão a seguir. Pourchaire é conhecido por fazer parte do treinamento da Sauber, mas como o Valtteri Bottas e o Guan Yu Zhou estão nessa equipe, embora sob a bandeira da Alfa Romeo, as coisas não parecem muito favoráveis para o francês. Bottas acaba de chegar e é o líder absoluto da equipe, e Zhou traz uma enorme bolsa de dinheiro. A Alfa Romeo vai pelo dinheiro ou pelo puro talento do Pourchaire? Faço a pergunta aqui para você. Conhecendo a F1 atual, nem precisamos responder, né? Ou será que eu estou enganado? Deixe seu comentário aqui na descrição. E quanto a Drugovich, ao contrário de Pourchaire e grande parte do grid da Fórmula 2, ele não é afiliado a nenhuma equipe da Fórmula 1. Para o jovem brasileiro de 22 anos, um futuro na Fórmula 1 já parece improvável. Um compromisso com uma equipe de primeira classe só é possível se o brasileiro continuar atuando na Fórmula 2. Talvez a Ferrari ainda possa usar os serviços de Drugovich, já que o programa de talentos italianos não tem representação na classe de entrada mais alta. Ou a McLaren, que pode precisar de um substituto para Daniel Ricciardo em um futuro próximo. Afinal, Daniel Ricciardo não está suprindo as expectativas, né? E é difícil, mas sempre é possível. Que bom! Pena que em nosso país, nosso Brasil, que tem monocultura esportiva, carece muito de patrocinadores para o esporte a motor. Mas vamos aguardar, né? Pois a esperança por aqui no Brasil é a última que morre, não tem essa frase famosa? Já teve o caso bem recente do Pietro Fittipaldi, falamos aqui no canal inclusive, link tá no card ou na descrição. Perdemos a chance de ter o brasileiro Pietro Fittipaldi, ele era o nome mais indicado tecnicamente para a vaga do Nikita Mazepin, e perdemos ele por falta de patrocínio brasileiro, né? E isso aí é graças à falta de mais público, né? Como eu disse, o brasileiro é monocultura esportiva, só pensa em um tipo de esporte, e aí infelizmente assim demora para ter um brasileiro de novo na Fórmula 1, né? O último foi o Felipe Massa. Quem sabe
pode ser Drogovic, vamos aguardar. Bom, chegamos ao fim então de mais um boletim aqui do canal, esporte totalmente emocionante. Se você gostou, certamente já deu like, já se inscreveu, né? Mas nós pedimos algo mais, pedimos que você compartilhe este link com seus amigos, grupos de WhatsApp, grupos que gostam de Fórmula 1, assim podemos crescer aqui no canal e trazer mais e mais conteúdo para você, tá bom? E para finalizar, como prometido, vamos à classificação de pilotos Fórmula 1 2022. Max Verstappen segue líder da Red Bull com 125 pontos. Charles Leclerc da Ferrari é o segundo, 116, né? 116 com 125, são 9 pontos de diferença, aumentou um pouquinho. Sérgio Pérez, o terceiro da Red Bull, com 110. Também tá na briga, hein? Também tá na briga pelo título, por que não? George Russell é o quarto, 84. Aí já é outra turma. Tem que mudar muita coisa aqui pra brigar a Mercedes pelo título, mas matematicamente bem possível do Russell chegar logo nos ponteiros, né? Se a Mercedes realmente alinhar. Carlos Sainz é o quinto, com a Ferrari, 83 pontos. Aqui, carro não falta, né? Falta outra coisa. Lewis Hamilton, sexto, da Mercedes, com 50. Depois, Lando Norris em sétimo, 48 pontos, com a McLaren. Valtteri Bottas, oitavo, Alfa Romeo, 40 pontos. O Esteban Ocon é o nono da Alpine, 30 pontos. E o Kevin Magnussen vem em P10, com 15 pontos conquistados. Dos construtores, Red Bull lidera com 235, Ferrari é a segunda com 199, briga acirrada por aqui também. Mercedes a terceira, 134, McLaren a quarta, 59, Alfa Romeo a quinta com 41, Alpine a sexta, 40, AlphaTauri depois em sétimo, oitavo Haas, por último Aston Martin e Williams, lanterninha da Williams aí com 3 pontinhos conquistados. Nosso boletim chegando a quase 1 hora de duração. Se você gosta desse formato, deixe seu comentário também, se gosta, se não gosta, se prefere notícias mais curtas, enfim, deixe sua opinião nos comentários, é com base nelas que nós vamos mudando para melhorar cada vez mais. Tá bom? Valeu, obrigado, até mais!